Bom dia, gente. Bom, vamos dar continuidade à nossa matéria de matemática, passando aí rapidamente, né, por MMC e MDC. A gente precisa aí continuar, né? E agora entramos na matéria de fração e a gente está lá no capítulo 10 do livro, tá? Isso aqui a tia escreveu para vocês copiarem no caderno e eu vou ler aqui, tá bom? Uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma das partes obtidas nessa divisão é chamado de fração. Assim, tá tudo meio confuso, mas vou mostrar em imagens para vocês, tá? Vou acompanhar novamente o livro para que vocês façam a leitura junto comigo. Vamos lá. O capítulo ele tem início aí com um textinho do Pequeno Príncipe e vocês vão fazer a leitura desse texto, tá? E aí que eu já estou seguindo na próxima página. A raposa disse ao Pequeno Príncipe que se eles criarem laços, ele seria apenas um em 100.000 outros garotos. Em números, tem um em 100.000, ou seja, o Pequeno Príncipe é um entre 100.000 garotos, tá? Entretanto, se o garoto a cativasse, ou seja, se ele conquistasse a amizade dela, ele continuaria sendo um em 100.000, mas esse um representaria algo muito especial para ela, né? Então, nessa fala, ela citou a relação entre ela e o príncipe na forma de fração, tá? 1 barra, né? Esse sobre 100.000. Vou explicar melhor ainda, tá? Tô só fazendo a leitura do livro. 100.000 é um valor bem grande para se ter uma... Perdão, 100.000 é um valor bem grande. Para se ter uma ideia, um silo utilizado para armazenar grãos colhidos em uma plantação pode ter capacidade de 100.000 litros, armazenando milhares de grãos de milho ou soja, por exemplo, né? Então, ela é uma quantidade muito grande. Aí agora vai para a parte que interessa, aqui embaixo, tá? O desenho da fração. Fração é a representação de partes iguais de um inteiro. Observe a figura a seguir e a fração que ela representa. Agora eu vou pedir que vocês lembrem disso aqui, tá? Uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido. Ou seja, a gente está falando de divisão. Então, eu tenho um inteiro que foi dividido. O meu inteiro aqui é essa barrinha aqui que o livro fez, tá? Essa barrinha. Então, vamos contar quantos pedacinhos tem aqui dentro. Mal sumiu, pai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Peraí, deixa eu contar de novo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. O livro fez aí um erro aqui, que ele botou 1 sobre 9, mas na verdade é 1 sobre 10, né? Vou ajeitar isso aí. Então, nós temos um inteiro que ele está dividido em 10 partes, tá? A gente contou aí 10 quadradinhos. Mas aqui pintado, eu só tenho 1. Então, o inteiro significa 10 partes, porém, número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido. Então, ele está dividido em 10 partes, porém, a parcela de um valor. Isso aqui que é a fração. Então, dessas 10 partes, eu só tenho uma partezinha pintada, tá? Então, eu leio, aqui está escrito, lê-se 1/9. Mas esse 9 está errado, porque nós contamos e vimos que tem 10 quadradinhos. Então, o correto aqui é 1/10. 1 sobre 10. Por que 1 sobre 10? Porque dos 10 quadradinhos, das 10 parcelas, só uma está pintada, tá? Então, só estou me referindo a essa uma. Então, 1 sobre 10, 1/10. A figura representa a fração 1/10, pode corrigir no livro que está errado, ou seja, uma parte do inteiro que foi dividido em 10 partes iguais, tá? Então, o inteiro é esse aqui, ó. É esse retângulo aqui, grande. Ele foi dividido em 10 partes iguais, tá? E aqui eu estou falando apenas de uma dessas partes. Seguindo. Os termos de uma fração recebem nomes, né? Assim como na divisão a gente tem o divisor, o dividendo, né? Aqui a gente vai ter também os nomes desses elementos aí que compõem a fração, tá? Então, o número de cima, ele é o numerador. E o de baixo, ele é o denominador, tá?
O número de baixo é sempre o valor do inteiro. E o número de cima é a parcela a qual eu estou me referindo, tá bom? O numerador indica quantas partes foram tomadas, tá? O que a tia acabou de falar. O numerador indica quantas partes foram tomadas. O numerador de cima, ele vai falar das partes que eu tô dando ênfase. Essa parte ela vai estar sempre pintada no livro aqui, dessa maneira aqui. O numerador, tá vendo? É o que está pintadinho, a partezinha que eu destaquei. Tá? É a parcela que eu destaquei. Então, esse é o numerador. E o denominador, ele indica em quantas partes o inteiro foi dividido, tá? Então, a gente vai ter um inteiro e a gente vai ter em quantas partes esse inteiro foi dividido, né? No caso aqui, o inteiro, ó, isso aqui é um inteiro. E ele foi dividido em 10 partes, tá bom? Leitura das frações. A leitura de uma fração depende do seu denominador. Quando o denominador é menor que 10, há um termo específico para a leitura de cada fração. Aí é a maneira que a gente fala, tá bom? Quando tem duas partes iguais, 1/2, 1 sobre 2, sempre que eu tiver essa fração aqui, 1 sobre 2, significa que eu estou falando da metade de alguma coisa. Porque se a gente pegar, então, quando fala aqui 1/2, né? 1/2 significa metade. É uma metade de alguma coisa. Como se eu tivesse um inteiro. E esse meu inteiro está dividido em duas partes. Por quê? Porque o denominador, que é o número que está embaixo, ele está dizendo em quantas partes o meu inteiro está dividido, tá? Ele está dividido em duas. Mas dessas duas partes, a parte que eu estou indicando aqui que foi tomada é uma só, tá? Então, só uma dessas duas partes é a parte que foi tomada, é a parte que está representando aqui a fração, tá bom? Aí, agora, por exemplo, 1/3, ó, olha o nome, 1/3. Como que eu represento? 1 sobre 3. O que isso significa? Que eu vou ter 1 inteiro dividido em 3 partes. E desse inteiro dividido em 3 partes, apenas uma parte foi tomada. Vou dar um pulinho aqui para o próximo slide para mostrar em imagens para vocês, tá? Aqui. Bom, aqui tem exatamente o que a tia falou, o que a tia acabou de mostrar, 1/2. 1/2. A representação de 1/2 é assim no desenho. Por quê? Porque o número 2 significa em quantas partes foi dividido o meu inteiro. O meu inteiro é esse retângulo. Ele foi dividido em duas partes, tá vendo? Tem a divisão aqui no meio. E aqui em cima, o número que está em cima, ele representa a parte que foi tomada. Então, uma parte só está pintada, tá bom? Então, essa é a representação de 1/2. Agora, a fração 2/4. Como que eu represento 2/4? Bom, 1 inteiro continua sendo retângulo inteiro. Desse inteiro, eu dividi ele em 4 partes, ó. Ele não está dividido aqui? Tem 1, 2, 3, 4. Dividido em 4 partes iguais. E dessas 4 partes, só 2 foram tomadas, tá? Não 2 em vermelho ou 2 em branco, né? Porque é a mesma quantidade. E aí, estou representando 2/4. E 4/8, tá? 4/8. O inteiro continua sendo retângulo. Agora, 8 é a quantidade de divisões que eu fiz aí dentro do meu inteiro, tá? Dividi em 8 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E dessas 8 partes iguais que eu dividi, apenas 4 foram tomadas, ó. Vamos no vermelho. 1, 2, 3, 4, tá? Então, aqui, ele está só ensinando como a gente faz a leitura, né? Então, essa fração, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 e 1/9, tá? Quando o denominador é 10, 100 ou 1000, o denominador é qual? Ó, o que está embaixo. Quando for 10, 100 ou 1000, lemos o numerador e acrescentamos a palavra décimo, centésimo ou milésimo, tá? Por exemplo, 2 sobre 10, a gente vai ler 2 décimos. 5 sobre 100, 5 centésimos. 8 sobre 1000,
8 milésimos, tá bom? Quando o denominador é maior que 10 e diferente de 10, 100 ou 1000, lemos o numerador e em seguida... Perdão, lemos o numerador e em seguida o denominador acrescido da palavra avos. Como assim? Bom, vocês viram que aqui ele está falando do 2 até o 9. Então, ó, o meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, né? Já vimos. E o 11, o 12, o 13. Bom, é só acrescentar a palavra avos, tá? Então, por exemplo, aqui, 6 sobre 15. Como que a gente lê? 6, 15 avos. 4 sobre 30. Como que eu leio? 4, 30 avos. 9, 40 avos, tá? Se for 6 sobre 11, 6, 11 avos. Se for 6 sobre 12, 6, 12 avos. Então, você só lê os dois números e coloca a palavra avos no final, tá bom? Aqui a imagem que a gente já passou, né? E aqui na página seguinte, algumas informações, né? O denominador de uma fração não pode ser zero. Por exemplo, frações como 2 sobre 0, 3 sobre 0 não existem, pois não podemos dividir o inteiro em 0 partes. Por quê? O inteiro, ele é isso aqui, ó. Ele é o retângulo inteiro, né? É um inteiro. Como que eu vou dividir em 0 partes? Não existe essa divisão. Não tem como eu dividir nada em 0, em nenhuma parte. Então, nunca, o denominador, nunca o número de baixo vai ser 0, tá bom? E quando o numerador e o denominador de uma fração forem iguais, a fração será igual ao inteiro. O que isso quer dizer? Quando eu ver uma fração nesse sentido aqui, nesse exemplo, 6 sobre 6. Bom, eu tenho uma parte inteira que dividiu em 6 partes e dessas 6 foram tomadas, tá? Então, a gente tem um inteiro. Por quê? Porque das 6 partes, todas as 6 foram tomadas, tá bom? Então, sempre que o numerador e o denominador forem iguais, significa que eu tenho um inteiro, tá bom? É isso, vocês vão fazer a atividade 1 da página 190, onde vocês só vão escrever para mim como que se lê essas frações, tá bom? A primeira tá aí, 3 sobre 8. Vamos lá, voltar aqui, ó. Sobre 8. Aqui, ó. Tem uma aqui sobre 8. 1 oitavo, não é isso? Então, essa aqui é 3 sobre 8. Como que eu iria ler 3 sobre 8? 3 oitavos, tá bom? Então, é só olhar para esse quadrinho e olhar para o que está pedindo lá na atividade 1. Na atividade 2, está escrito assim: escreva no caderno a fração que representa a parte colorida e a fração que representa a parte não colorida de cada figura. Por exemplo, aqui, se eu pedisse para vocês... não, perdão, vou dar esse exemplo aqui não, que eu acho que já de batida. Na letra B, do número 2, a gente vai ter aí um quadrado dividido em 4 partes, né? Todas as partes estão pintadas, ou seja, eu tenho um inteiro, né? Então, você vai fazer para mim, que fração é essa? Que fração é essa que eu pinto todas as partes? Aqui tem um exemplo. Aqui eu tenho um inteiro dividido em 6 partes e todas elas foram tomadas. Olha a fração que está representando. Os dois números iguais, tá? A mesma quantidade, porque eu dividi em 6 vezes e pintei as 6 partes. Então, a letra B ela é a mesma lógica disso aqui, só que está sendo dividido em 4 partes, tá bom? Deixa eu ir lá. Número 3. Escreva a fração correspondente a. Aí tá te dando o contrário, né? Tá pedindo para você criar a fração a partir do nome, né? Aí tá dizendo na letra A, 1/3. Como que eu represento em fração 1/3? Ó. 1/3. Olha como eu represento, tá? Letra A, B, C e D. Aí, número 4, vai ter represente com um desenho cada fração, tá? Aí vocês podem fazer uma bolinha para dividir essa bolinha, vocês podem fazer um retângulo. Eu acho muito mais fácil fazer o retângulo. Esse retângulo aqui ele tá dividido tanto em cima quanto embaixo, mas eu acho ainda mais fácil fazer esse aqui, ó, compridão, tá? E dividindo ele aqui. Aí vai ter a fração que tá pedindo. A letra A é 3 oitavos.
Ou seja, você vai pegar um inteiro, vai dividir ele em 8 partes iguais. Não adianta fazer um pedação aqui, outro pedacinho, né? Iguais. Lógico que eu não vou medir milimetricamente, mas vamos tentar fazer o mais igual parecido. Ou mais igual parecido. Mais igual que der, tá? Aqui, por exemplo, tá? Todos os pedacinhos têm o mesmo tamanho, tá vendo? Então, vai pegar um inteiro e vai dividir ele em 8 partes iguais. Por que 8? Porque o denominador, o número de baixo, é 8. Então, eu sei que o meu inteiro foi dividido em 8 partes, tá? E o número de cima, o numerador, é o 3. Então, eu sei que dessas 8 partes, 3 foram tomadas. Então, o que eu faço? Para representar, eu pinto 3 partes do meu inteiro, que são 8, tá bom? E na letra B é a mesma coisa. É isso, por hoje é só isso. Eu acho que essa matéria é bem mais tranquila, bem mais fácil de entender do que MMC, MDC. Então vai ser bem tranquilo para vocês, tá? Bom dia e beijinho.